começa no bate-papo aqui. Tranquilo, vamos a isso. Mais um episódio, podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje, pela primeira vez, eu estou com um amigo estrangeiro, o Francisco. Na verdade, a gente está se falando, ele é de Portugal. E Francisco, assim como eu, ele é um treinador também. Ele é um personal trainer de Portugal. Ele trabalha com atletas profissionais de futebol há um bom tempo e eu quero bater um papo. Acompanho ele no Instagram. A gente já se conheceu pessoalmente em alguns eventos aqui no Brasil, mas a gente nunca teve a oportunidade de realmente sentar e conversar. Eu venho acompanhando o trabalho dele e ele faz um trabalho muito, muito legal. Ele movimenta bastante o Instagram também, as mídias sociais. Então é muito interessante acompanhar. Francisco, valeu por ter aceito. Obrigado. Vamos bater esse papo aí. Vamos a isso. Cara, queria que você me explicasse melhor como você se definiria como treinador, como personal trainer. Hoje em dia, qual é o seu principal trabalho, vamos dizer assim? O que você mais trabalha? Qual é o seu público? Ok, primeiro de tudo, lá está. Tu fizeste uma boa pergunta. Como é que eu me defino como treinador? Eu acho que muito da palavra que eu posso definir como treinador tem a ver com a intensidade. Eu acho que é a palavra-chave, ou seja, tendo em conta quando a gente quer também construir o próprio planeamento ao nível do treino, nós sabemos que a intensidade é talvez dos fatores mais importantes para nós conseguirmos termos resultados. Sabemos que existe N variáveis que são fundamentais, mas a intensidade com que nós procuramos transmitir aquilo que é o treino, a própria periodização, que envolve exatamente em termos daquilo que a gente quer, em termos de intensidade ou volume. Eu acho que é isso mesmo que me representa, ou seja, a intensidade é fundamental para nós termos resultados com os nossos clientes, e eu acho que essa é a palavra que pode definir-me como sendo chave enquanto treinador. Boa. E eu sei que, bom, você trabalha como treinador aí em Portugal. Qual foi a sua formação? Assim, o que você fez, sua faculdade aí? Ok, então lá está. Eu estudei na faculdade aqui na Lusófona, ou seja, na área de treino desportivo. Tive sempre muito interesse em estar ligado à parte do futebol, ou seja, muito como treinador. Na altura, quando entrei na faculdade, o primeiro grande objetivo era muito estar formado na área da especialização de treinador de futebol. Tá, então Eu, desde o começo você já queria trabalhar com futebol. exato, lá Você está. jogou futebol, alguma coisa assim, não? Não, eu também a minha formação toda foi na área do futebol, ou seja, Ah, também tá. desde os meus 14, 15 anos eu fiz a minha formação no Belenenses, são clubes aqui entre aspas, aqui de Lisboa. E eu já nessa altura, com 13, 14, já com 15 anos, eu sabia que muito provavelmente não ia ser um grande atleta, um grande jogador, mas eu sabia que eu ia estar ligado na área do treino, ligado na área técnica. Sempre essa foi sempre a minha grande paixão. Tá. Desde miúdo, desde os 15, 16 anos, eu tive sempre uma grande paixão pelo treino das qualidades físicas. Eu acho que tudo começou quando eu tinha 14, 15 anos e eu construí na minha garagem um mini ginásio. Sério? Exatamente. E eu acho que começou tudo aí, ou seja, a grande paixão que eu tinha pelo futebol era grande, mas a paixão número um foi sempre o treino das qualidades físicas. Então, desde esses primeiros tempos, eu comecei a interessar muito pelo treino das qualidades físicas, como aumentar a performance, como Tá. aumentar a qualidade em termos do que era a potência, força, e então começou. Eu até ia te perguntar isso, porque geralmente com essa idade, você falou com uns 14, 15 anos, então você começou a fazer treinamento de força já, Olha, basicamente. eu dou-te um exemplo muito básico que eu tive durante a minha infância. Eu era na altura iniciado segundo ano e eu era extremo, na altura jogava como atacante e na altura um treinador disse-me assim: olha, Francisco, se
tu quiseres vir jogar para aqui para o Belenenses, a única posição que tu tens disponível é defesa esquerda. E na altura eu tive que adaptar-me e tive que perceber exatamente quais eram as características que eu tinha que ter para ser lateral. Na altura eu lembro que um treinador até tinha feito referência que eu não sabia fazer lançamentos de linha lateral. E eu lembro-me na altura fui pesquisar muito como melhorar a capacidade de força de membros inferiores para fazer lançamentos de linha laterais. E na altura comprei uma bola medicinal com cerca de... Tá. E então comecei a fazer na minha garagem, que aquilo tinha uma rampa, trabalho balístico em termos de lançamento de linha lateral. E eu lembro-me, passado 2, 3 semanas, o treinador ficou parvo, perceber que eu conseguia meter a bola dentro da linha da grande área, e até começou a optar exatamente por eu começar a fazer lançamentos de linha lateral do lado esquerdo, do lado direito. Ou seja, eu acho que desde jovem comecei sempre a procurar métodos e maneiras de poder potenciar na altura o meu jogo, e eu acho que começou logo aí, entre aspas, o bichinho de treinar, de querer melhorar, a capacidade de desenvolver métodos para nós conseguirmos, entre aspas, chegar àquilo que a gente pretendia. Certo. E assim, uma curiosidade minha, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, para você ser treinador, obrigatoriamente você precisa fazer uma faculdade de educação física e aí depois você pode ser personal trainer, enfim. Mas aqui a educação física, ela, aos olhos da sociedade, agora vem mudando esse cenário, mas a gente está falando de alguns anos atrás, né? Era basicamente assim, o cara fez educação física, ou ele vai dar aula em escola, ou ele vai ser professor de academia, alguma coisinha assim, mas não era visto como um profissional bem-sucedido, algo do tipo. Aí em Portugal, você enfrentou mais ou menos essa mesma dificuldade? Existia esse preconceito ou era visto de uma maneira diferente? Lá está, no curso que eu obtive em termos de licenciatura em Educação Física e Desporto, ele estava muito direcionado para a parte de treinador. Eu lembro-me na altura, a turma na faculdade, a maior parte dos alunos tinha sempre o objetivo de querer trabalhar para vir a dirigir uma equipa. O próprio curso era dividido em três vertentes. Tínhamos a área de educação física, que era muito direcionado para a escola, tínhamos a Tá. área de treino desportivo, que era muito virado para o clube e para o futebol, e depois tínhamos a parte do treino personalizado, que era muito do fitness, que era muito virado para a parte Uhum. de aulas de grupo, ao nível daquilo que eram os ginásios. Eu, no fundo, eu tentei juntar as duas peças, ou seja, que é a parte do treino desportivo na área do futebol e a parte do fitness. Ou seja, eu acredito que consegui, entre aspas, juntar as duas peças que eu pretendia, que era trabalhar na área do futebol, não em clubes, de uma forma em termos daquilo que é o coletivo, mas sim trabalhar com atletas de uma forma individual, que eu acredito que se tivermos a capacidade de introduzir os conceitos certos, os atletas tiverem a capacidade de evoluir ao nível daquilo que é o treino das qualidades físicas, o próprio jogo vai ter diferenças, vai haver melhorias, vai haver um desenvolvimento muito diferente. Eu acho que aqui em Portugal, no fundo, pronto, valoriza-se muito o curso de Educação Física, mas muitas vezes está construído para ser uma forma muito geral em termos daquilo que é o final da licenciatura. Sei. E aí depois que você já entrou assim focado para essa área do futebol, mas você chegou a trabalhar como personal com clientes normais, vamos dizer também, né? Não sei se você trabalha até hoje, eu vi até no seu Instagram, você dava aulas em grupo, acho que na praia, né? Em lugares assim, ao ar livre. Isso foi, lá está, isso foi quando tudo começou. Mas eu, na altura, quando estava a tirar ainda o curso de personal trainer, há cerca de, estamos a falar, eu neste momento tenho 32, na altura com 24, 23.
Aí, quando terminei o curso de personal trainer, é que eu comecei exatamente a perceber como é que eu podia introduzir-me na sociedade ao nível do treino. E aí, na altura, eu comecei a trabalhar num ginásio do bairro, e aos fins de Tá. semana, exatamente, organizei, juntamente com outro colega, um trabalho muito direcionado para a população em geral, para podermos treinar em parques, aulas de grupo. Eu penso que passei lá está, por todas as fases, até encontrar Bem, exatamente a área onde eu pretendia estar inserido. E tudo começou aí, ou seja, com aulas de grupo, com trabalho muito com a população em geral, mesmo neste momento, no ginásio que eu abri, trabalho com pessoas comuns, mas que acima de tudo os métodos que a gente procura é exatamente através dos macrociclos, através de percebermos exatamente a avaliação em termos daquilo que são os exercícios e através dos seus pontos fracos, nós criamos uhum. exatamente a construção do macrociclo consoante exatamente os objetivos de cada cliente. E lá está, eu acho que a força tem que estar sempre inserida, seja atleta, não seja atleta, e isso eu acho que é fundamental. Muitas vezes eu digo mesmo aos meus clientes que não são atletas, que o objetivo é exatamente criar o mesmo tipo de periodização, os mesmos conceitos, porque o corpo humano é igual para todas as modalidades. Exato. E aí, como é que foi a sua transição, assim, para quem está começando na área como treinador? Acho que a maior dificuldade para quem quer trabalhar principalmente com um esporte assim de alto nível é se inserir nesse meio, né? Você já tinha todo um histórico dentro do futebol, mas hoje você treina atletas profissionais de altíssimo nível. Como é que foi que surgiu essa oportunidade para você? Ou como você começou a trabalhar com esses atletas e começou a ganhar a confiança deles, e aí começou a realmente se tornar uma referência aí, né, nesse meio? Ok, foi como eu estava a dizer, Leonardo. Eu, na altura, quando comecei a dar treinos, entre aspas, nos jardins, nos parques, hum, na altura eu criei no Facebook uma página que é o Workout 360 e eu, Até ia te perguntar, por que o PTW, né, e 360? exato, Só PTW, cortando a sua pergunta, depois a gente volta na... no fundo, quer dizer é Performance, Training, Workout 360. Ah, tá. 360, no fundo, é nós queremos dar a volta à carreira do atleta, 360 graus. Muitas vezes as pessoas dizem, mas 360 graus tu vais acabar por estar no mesmo sítio. Não, nós queremos e queremos apresentar, no fundo, mecânicas e particularidades para nós podermos mudar a carreira do atleta de uma forma a que ele consiga passar para um patamar superior. E eu acho que isso, 360, nós queremos passar de um meio estável para um meio muito bom. No Tá. fundo, é, lá, acho que são tudo coisas que iniciámos desde tenra idade. O projeto continua com o mesmo nome desde que começou, Isso mas, é muito legal. exato. Mas como eu te estava a dizer, na altura eu formei Sim. uma página no Facebook, e essa página foi contactada por um atleta, na altura o Jorge Teixeira, foi o primeiro atleta com quem eu trabalhei, e eu tinha-me enviado uma mensagem no Facebook a perguntar se havia a possibilidade de eu lhe fazer uma preparação física geral de uma semana, porque ele ia integrar um clube, neste caso da Suíça, penso que é Suíça, exatamente. E na altura fui fazer a preparação física no jardim, coisa básica. Na altura Ah, começou tudo aí, ou seja, eu comecei a perceber, depois a partir dele começou a surgir outros atletas, mas isto é algo que na altura nunca tinha verificado ainda em Portugal, ou não era muito divulgado. A própria preparação física geral, de uma forma muito individual, no uhum. Portugal. E então tudo começou por aí, ou seja, eu comecei a perceber que
havia uma oportunidade no mercado, havia uma oportunidade que nós podíamos explorar porque não era muito ela explorada, o treino personalizado com atletas, e as coisas aconteceram por aí, ou seja, depois do Jorge Teixeira começou a surgir outro tipo de atletas, e eu comecei também a ter a capacidade de perceber que quanto mais investisse na investigação, na própria novos cursos, depois passado 2 anos tirei o EGS, na altura até depois fui ao Brasil tirar o nível 2 e o nível 3, e até foi inclusive quando eu te conheci, na altura eu e o Luigi, e cheguei exatamente a perceber que havia outro tipo de metodologias e espaços que faziam exatamente o mesmo, e no fundo foi trazer esses conceitos para Portugal, para poder criar exatamente uma marca e criar exatamente um conceito Exato. que nós pudéssemos construir e ajudar os atletas a terem uma carreira sustentável, seja na prevenção de lesões, seja no aumento de performance, seja no fundo perceber, analisar as idades dos jovens e perceber quais são claramente as suas necessidades consoante a sua etapa de crescimento, em termos de maturidade e em termos do próprio estado hormonal de cada um, e percebemos exatamente quais são os indicadores que a gente tem que desenvolver. Mas pronto, foi muito por aí. E agora, assim, uma curiosidade. Então, aí você treinou esse primeiro atleta, outros atletas começaram a te procurar, você ainda não tinha o seu espaço de treino, e aí você dava treinos para ele em uma academia que você trabalhava, ou você ia até a casa deles, ou algum local que eles estivessem? Como funcionava essa logística? Não, depois eu comecei lá, como eu te tinha dito, eu comecei num ginásio de bairro, e na altura houve aqui um ginásio Mister Big, que tinham-me convidado para ir trabalhar para lá como instrutor. Tá, E o ginásio está muito virado para modalidades, não só para a parte do culturismo, mas também a parte do, não é karaté, do jiu-jitsu, de modalidades de luta. Eu comecei a trazer exatamente clientes, na altura, atletas, para virem treinar comigo no espaço. O espaço tinha a possibilidade de fazer o trabalho com eles de uma forma individual, e tudo começou a partir daí, ou seja, comecei cada vez mais a procurar trabalhar com eles de uma forma individual, mas tive sempre em mente a abertura do meu próprio espaço, a abertura do meu próprio conceito, e então foi uma questão de tempo, foi uma questão também de criar um pouco mais, de cimentar o projeto, e depois, quando houvesse a oportunidade de poder abrir exatamente um conceito muito parecido àqueles que vocês têm no Brasil, a For Performance, que lá está, que tem muito com essa ligação. sim. Depois eu até quero te perguntar mais sobre o seu espaço, né? Não faz tanto tempo, né, que você abriu, faz uns 2 anos, mais ou menos? Sim, olha, isso foi num momento certo. Na altura eu lembro-me que eu abri o espaço, e passado 2 semanas e meia nós tivemos que fechar porque Putz, aconteceu o Covid, entre aspas, a primeira grande pandemia mundial. E eu na altura é, lembro-me que fiquei assim um pouco, uau, e agora? Vou ter o espaço fechado, mas eu acabei de abrir o espaço há 2 semanas e meia. Bem, na altura lembro-me, putz, fiquei com medo, fiquei não desesperado, mas foram momentos difíceis porque tinha feito um investimento muito grande em tudo, o material, o ginásio, tudo pronto para arrancar, e de repente dizem agora tem que estar fechado, agora ninguém pode treinar, então, agora toda a gente tem que ficar em casa. E pronto, eu para te dizer que nós neste momento estamos ainda não fizemos 2 anos abertos, é bem recente. exatamente, e ainda não tivemos um ano seguido abertos, o próprio espaço, ou seja, na altura eu abri o espaço em 2020, na altura em fevereiro, mais ou menos na primeira semana,
passado 2, 3 semanas houve o Covid, tivemos fechados cerca de 3, 4 meses, abrimos depois até ao final de 2020, depois outra vez em 2021 tivemos outra vez janeiro, fevereiro, março, abril, entre aspas, fechados, depois abrimos outra vez, ou seja, e agora estamos outra vez abertos e penso que agora já não vai haver mais tipo de ginásios fechados e algo do género. Esperamos que não, né? Exatamente, mas pronto, foi como eu te disse, penso que agora é que vamos arrancar em força, penso que já as coisas estão a correr muito melhor e pronto. Uhum. Cara, quando eu lembro que quando você abriu o seu espaço, eu já te acompanhava no Instagram, eu achei, assim, um dos lugares, uma das academias, assim, de espaços de treinos mais bonitos que eu já vi. Realmente muito, muito bonito, muito bem montado, muito bom gosto, assim, né? Desde a, desde as cores, da arquitetura do lugar, né? Você fez com todo um cuidado para tornar o espaço muito bonito realmente, com certeza muito funcional, assim, que realmente dê resultado para quem está treinando lá. Eu acho que isso é meio que geral, qualquer treinador em algum momento já teve a pretensão de ter o próprio espaço, alguns provavelmente desistiram ao longo do caminho, outros continuaram e conseguiram, como você. Você falou que desde o início você já tinha essa meta de ter um espaço próprio, né? E eu acho que o maior desafio, isso aí vai me dizer depois se para você foi assim ou não, é que enquanto você trabalha em uma academia, você tem os alunos te pagando e você não tem contas, né, basicamente, de luz, de água, você não tem faxineira, você não tem uma infraestrutura, você não tem gastos com equipamento e tudo mais. E aí, quando você vai pôr na ponta do lápis, às vezes pode ser que compense, às vezes pode ser que não. Qual que foi essa viradinha de chave para você falar, não, é isso que eu quero, isso vai compensar para mim, e você, bum, seguiu nesse caminho? Claro, olha, eu acho que isso é. Eu sempre tive isso em mente. Eu lembro-me na altura, quando ainda estava a trabalhar no antigo espaço, a quantidade de atletas que eu estava a receber, no fundo, faziam-me exatamente escrever essa página na minha cabeça que eu tinha que abrir o meu próprio espaço. E lá está, o espaço foi todo ele construído ao milímetro, todo a parte dos halteres, a parte das racks, a parte do espaço ser muito funcional, perceber exatamente todos os pormenores foram construídos ao milímetro, o gabinete de fisioterapia, as casas de banho, o espaço para trabalho de velocidade, trabalho para potência, lá está. Como tu falaste, Leonardo, o espaço está todo ele muito funcional, mas está todo ele muito construído, sabendo que não existe falhas nenhumas para nós podermos construir o trabalho de uma forma eficaz. E foi como eu te disse, eu sabia que ia ter outro tipo de despesas, eu sabia que ia ter outro Uhum. tipo de coisas como tu falaste para pagar, conta da luz, até a música se paga, muitas vezes as pessoas não têm noção, mas nós temos uma cota anual que é consoante os metros quadrados do próprio espaço, nós temos que pagar exatamente essa cota anual para ter música no espaço, direitos de Caramba. autor, direitos de música. E então é verdade, é preciso ter. Muitas vezes, quando as pessoas. Há uma coisa que me perguntam muitas vezes: é Francisco, tu abriste o teu espaço, quem foram os teus sócios? O meu sócio fui eu próprio, na altura. Isto foi uma coisa que eu, na altura, quando estava agora com a minha mulher, ainda estava numa fase ainda inicial, eu tive que desistir quase de uma casa para poder construir o meu próprio espaço. Mas não tenho dúvidas que foi um passo muito importante na vida, porque eu na altura estava prestes a comprar uma casa e tive que desistir dessa casa. Na altura também, lá está, tive a possibilidade do próprio construtor de me devolver parte daquilo que eu tinha de entrada, e pronto, era um momento-chave
para poder abrir o espaço e para poder criar exatamente os conceitos que a gente quer dentro daquilo que é o projeto. E pronto, foi como eu te disse, eu acho que nunca é fácil abrir um espaço, até porque as pessoas não têm dimensão daquilo que é as máquinas, os halteres, estamos a E falar. muito caro, né, cara? Eu Tudo costumo muito dizer, caro. normalmente eu costumo dizer, é preciso ter uma grande paixão e é preciso ter uma É, capacidade de resiliência mental, porque eu digo, os halteres que eu tenho dentro do meu espaço são mais caros que o meu carro. E isso mostra claramente as prioridades de um treinador. Ou seja, os próprios halteres que eu tenho dentro do espaço marca exatamente aquilo que eu sou, que é a maneira como eu vejo o trabalho, a maneira como eu vejo a intensidade para abrir, tem que ser para abrir para ter as melhores coisas, o material da Watson, para ter as barras X, o material todo ele tem um dispêndio elevadíssimo e tem que ser opções e eu acho que valeu a pena. Foi um esforço enorme durante muitos anos, porque estamos a falar aqui. Eu abri o meu espaço, neste momento tenho 31, eu consegui abrir aos 29. E pronto, foi durante aqui 5 6 anos em que foi o juntar, estudar, tirar curso aqui, tirar curso ali, mas eu sabia que havia um momento certo em que eu queria abrir o meu espaço. uhum. É até interessante você falar disso, porque às vezes o treinador ele não tem essa visão de empreendedor, né? Recebe ali dos alunos, às vezes ele não sabe como guardar. E só conta um pouquinho como é que foi o seu processo. Você fez um plano a longo prazo? Eu preciso poupar X, quantia X por mês, e eu preciso. Você já fazia as contas? Eu preciso de tanto mais ou menos para abrir um espaço. E aí, como é que foi isso? Olha, foi como eu te disse, Leonardo, eu desde muito cedo eu procuro muitas vezes, eu só invisto naquilo que eu acho que faz sentido. Ou seja, eu continuo com o mesmo carro há cerca de 5 6 anos. E sempre fui uma pessoa lá está, não sou muito de gastar em roupa, procuro muito investir muito naquilo que eu acho que é a área que é do treino, ou seja, formações, livros, cursos, algo que nos possa progredir enquanto treinadores. E depois lá está, a experiência que eu tenho ao nível do treino e a partir daí tentar conciliar ao máximo em resultados. Eu acho que como Exato. o próprio Charles Poliquin fala muito no livro dele do Muscle Mass, é importantíssimo para treinar com atletas que eles tenham resultados, seja objetivos em termos de ganhos de força relativa, ganhos de força absoluta, seja hipertrofia, seja potência, é fundamental com todos os nossos clientes a gente apresentar resultados. E eu acho que é isso que marca, no fundo, este projeto. Desde muito cedo eu implementei isso nos meus princípios, que é obrigatório criar consistência, criar intensidade para ter resultados. E eu acho que isso define mais uma vez aquilo que é o meu percurso enquanto treinador, é a obsessão por resultados. Seja resultados na perca de peso com o cliente, seja resultados no aumento de força, ao nível do bench press, overhead press, back squat, se forem os exercícios que a gente tem que melhorar, mas acima de tudo, eu acho que aquilo que eu tento incutir no meu projeto é exatamente treinar para ter resultados. E eu acho que é isso que representa exatamente o meu conceito. Muitas vezes eu sou o primeiro a dizer em pequenas apresentações a futuros clientes ou futuros atletas. Se não vierem com o objetivo para ter resultados, se não for para criar consistência, pá, não gastem o dinheiro no treino, não gastem noutra coisa, vão jantar fora, vão comprar roupa, vão gastar dinheiro numa noite, porque eu dou muita primazia aos clientes e aos atletas que querem ter resultados. Eu acho que isso é o que define exatamente o próprio Charles Poliquin, o próprio Wolfgang, que é o treino é fundamental, criar consistência,
em todos os parâmetros, seja na parte do treino, seja na parte da recuperação, seja na parte da alimentação, para nós podermos ter resultados com os atletas. Eu acho que é isso que define, no fundo, o projeto. Sim. E é basicamente uma filosofia que você aplica em tudo que você faz, né? E nessa parte você falou, já tocou no assunto que eu até ia te perguntar. Você comentou, quando um aluno ele te procura, seja um aluno, seja um atleta, você já tem essa abordagem para ele de explicar, porque assim, o grande desafio de um treinador é fazer com que o aluno compre a ideia dele, ou o atleta, né? E ele realmente faça aquilo que ele está se propondo a fazer. E eu vejo até com seus atletas de futebol, além deles terem uma boa performance, por exemplo, eles têm uma ótima composição corporal. Acho que a maioria deles, né? Você posta vários casos de atletas seus que estão em ótima condição física, percentual baixo de gordura, bons níveis de massa muscular, bons níveis de força. E para isso, o atleta ele tem que ter uma rotina não só de treino, que é a nossa principal parte, mas recuperação, sono, alimentação, que é uma coisa muito difícil da gente controlar. Então, como que é a sua filosofia de trabalho para trazer o atleta ou o aluno para o seu lado e fazer ele seguir o plano? Qual estratégia você costuma utilizar? Okay, eu acho que, acima de tudo, lá está, nós quando falamos na apresentação do projeto a atletas, a clientes, eu tento, ao longo da própria conversa, do próprio percurso, eu perceber exatamente o tipo de cliente e o tipo de atleta que nós estamos à frente. Ou seja, a nossa própria abordagem é uma abordagem muito agressiva do ponto de vista de que, se eu verificar que o jovem, ou que o atleta, ou a pessoa comum, não vai ter capacidade para cumprir todo o processo, eu sou muitas vezes o primeiro a dizer, então não vale a pena iniciar o próprio treino, o próprio projeto. Eu acho que é fundamental a nossa abordagem ser uma abordagem agressiva do ponto de vista em que, para haver resultados, a pessoa vai se ter que comprometer com diversos fatores. Eu costumo dizer que não é apenas no treino que a pessoa consegue perder peso ou ganhar força. Existem aqui muitos outros fatores, como tu já falaste, a própria ingestão calórica, o próprio controle aqui das horas de sono, do descanso, a maneira como o equilíbrio hormonal pode influenciar todo o processo. Nós percebemos claramente como é que se desenvolve o processo hormonal quando os atletas ou as pessoas comuns têm por hábito deitarem-se tarde, o que é que isso envolve em termos daquilo que é o próprio cortisol. Ou seja, eu acho que, acima de tudo, é fundamental, ao longo do tempo, o treinador ter a capacidade de ter conhecimento das variáveis que mexem com lá está, seja o objetivo que for para o atleta, nós temos essa capacidade de ajudar-nos a direcionar o treino, ajudar-nos a transmitir os nossos princípios. E eu acho que isso é fundamental. Eu tento criar ali, ao nível do projeto, momentos de alta competição, momentos em que temos o recorde dos atletas que fazem mais no bench press, temos os atletas que têm recorde ao nível do dip, sistemas energéticos, quem faz em menor tempo, quem faz mais potência ao nível da airbike, quem faz mais potência ao nível do remo. E eu acho que isso é fundamental, nós criarmos objetivos diários ao nível do treino, Exato. seja em processos de acumulação, seja processos de intensificação. Criamos claramente aqui macrociclos em que o objetivo é melhorar exatamente em exercícios para o atleta exatamente perceber que nós estamos a trabalhar com variáveis em termos daquilo que é matemática, percebemos claramente, ok, no final de 12 semanas, onde é que eu tenho que melhorar, ok. Eu acho que isso é fundamental, até muito na própria periodização
das 12 semanas, a gente quer exatamente criar essas adaptações em termos daquilo que é o próprio treino. A consistência que a gente tem que dar no treino é que vai fazer a diferença no final dos macrociclos. E eu acho que estes conceitos que o próprio Wolfgang, o próprio Charles Poliquin, o próprio Kill Society que aborda muito, são exatamente essas abordagens que a gente quer exatamente aqui dentro do projeto. Ou seja, nós temos muito presente resultados concretos. E eu acho que o treino, através de números, faz com que a gente se foque ainda mais, querer atingir de macrociclo para macrociclo outro tipo de valores. E isso é o que, no fundo, faz o quê? A retenção. Okay? A retenção é fundamental. Eu, no final do macrociclo D, em que o meu objetivo é melhorar os rácios de força no bench press, no back squat, o meu atleta tem que passar exatamente os rácios de força que atingimos na 12ª semana daqueles valores. E isso faz com que as 12 próximas semanas sejam altamente desafiantes do ponto de vista do treino, do ponto de vista da acumulação, do ponto de vista de intensidade. Nós conseguimos exatamente atingir no final dessas semanas resultados. E eu acho que isso é o que faz os atletas perceberem que, ok, estamos aqui a trabalhar para ter sucesso naquilo que a gente faz. Perfeito. E só uma curiosidade, aí você, além do treino, você também prescreve a alimentação deles? Você tem essa liberdade aí em Portugal? Porque aqui no Brasil são coisas distintas, né? Acho que você sabe como funciona. Não sei aí em Portugal. Não, aqui também é igual. Eu acima de Sim. tudo, por exemplo, a minha esposa ela é doutorada em análises clínicas, ou seja, ela está muito direcionada para a parte da investigação, e ela neste momento deixou o doutoramento para iniciar a licenciatura na parte de nutrição, Tá. e então vai estar ligada exatamente dentro de um futuro próximo ao projeto em que ela vai estar toda ela ligada à parte da nutrição e que vai ser ela exatamente na parte da prescrição, em termos de suplementação, alimentação, controle hormonal, exatamente numa variável diferente em que nós vamos nos encontrar exatamente para darmos exatamente resultados a todos os nossos clientes. E eu acho que Legal. isso, lá está, não é a minha vertente, é a vertente dela que ela está exatamente a estudar e a procurar agora desenvolver-se para nós, entre aspas, juntarmos essas duas peças no projeto para podermos exatamente acrescentar ainda mais valor aos nossos atletas. Claro. E hoje, cara, lá no seu espaço, você comentou que tem a parte de treino, tem a parte de recovery e tudo mais, né? Hoje você trabalha com outros profissionais lá? Tem outros treinadores trabalhando para você, fisioterapeutas? Como que é o seu processo lá dentro? Sim, lá está, nós neste momento somos cinco treinadores, a contar com alguns estagiários. Temos uma equipa também de fisioterapeutas dentro do espaço que nos fazem um auxílio sempre que é solicitado pelos nossos atletas, ou seja, temos uma equipa de 2 fisioterapeutas. Mas pronto, como é que nós funcionamos? Através da periodização, através dos métodos que a gente tenta implementar, eu tento passar toda essa formação para os meus treinadores, ou seja, somos uma equipa de cinco treinadores, em que o objetivo é exatamente esse. Nós desenvolvemos toda a mesma filosofia de trabalho, desenvolvemos toda a mesma abordagem em termos daquilo que são os métodos de treino, Perfeito. e isso é fundamental para nós conseguirmos criar resultados em todos os clientes que estão dentro do projeto. Exato. Todos têm que falar a mesma língua, né? Exatamente, eu acho que isso é fundamental, Leonardo, ou seja, nós temos a capacidade de termos vários treinadores em que todos eles temos dias para dúvidas, temos dias em que cada um tem
algo para poder discutir, trazer para a mesa redonda. E que isso é Legal. fundamental, todos nós ajudamos-nos uns aos outros, muitas vezes. Temos aqui treinadores que estão ligados mais com a parte final do treino, temos treinadores que fazem a parte final do treino, sempre ligado à parte da própria unidade de treino, e então todos nós ajudamos-nos uns aos outros. E acima de tudo é aquilo que eu digo dentro do espaço. Eu quero muito que os meus treinadores tenham resultados com os seus clientes, porque nós somos todos o mesmo projeto, e eu adoro Exato. meus atletas como adoro os atletas dos meus treinadores, e eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes eu abordar o treinador A, B, como é que estamos a fazer, o que é que estamos a manter, quais são os objetivos com este atleta, com este, o que é que está a faltar, o que é que podemos melhorar. E eu acho que isso é fundamental, porque a sociedade que a gente quer ali dentro é exatamente para o mesmo, para podermos ter mais resultados. Perfeito. Eu valorizo muito isso também e vejo que seu trabalho é muito baseado nessa mesma linha, né? E que se a gente quer atingir resultado, basicamente a gente precisa ter como mensurar esses resultados, e para isso a gente precisa acabar criando alguns padrões para trabalhar, né? Não ficar aquela coisa totalmente aleatória. Às vezes o treino ele se torna muito aleatório e fica difícil saber o que está dando resultado e o que não está. E eu vejo que você segue muito essa linha também de deixar um treino muito mais estruturado, um treino muito... treino que ele tem um começo, meio e fim muito bem definido, para que seja possível replicar isso, né? Se você não tivesse essa estrutura de treinamento, você ia ter outros treinadores ali, cada um fazendo um treino que achasse, né, que achava que ia ser bom, e ia acabar ficando um treino sem identidade e provavelmente sem tantos resultados como vocês têm hoje. Entrando nessa parte agora um pouquinho mais específica de treino, que é um assunto que a gente gosta de falar, eu vejo que existem, obviamente, diferentes linhas de trabalho, mas você é um treinador que dá bastante ênfase para a parte de força, potência, e então quais foram as suas maiores referências para você montar o seu sistema de treinamento que você utiliza hoje? Sim, como tu dizes, Leonardo, eu acho que é fundamental nós conseguirmos criar a mesma linguagem ao nível do treino. E para podermos apresentar resultados no final de cada macrociclo, eu acho que é fundamental nós criarmos essa mesma construção em termos daquilo que é a nossa periodização de treino. Mas não, acho que hoje em dia temos aqui na sociedade N treinadores ligados ao treino da força, ao treino de hipertrofia. Tenho estado a seguir muito todas essas linhas de base, Wolfgang, o próprio Charles Poliquin, o próprio Kilo Society, que são tudo o Stefan, exatamente, que é o mentor exatamente do próprio Kilo, são claramente grandes referências ao nível do que é a periodização do treino, a periodização do treino de força, a periodização da construção do planeamento de treino. Está tudo desenhado ao milímetro. Eu costumo dizer que eles são o próprio Stefan, acredito que neste momento possa ser talvez o, o treinador com mais conhecimento na área do treino da qualidade física de força, força relativa, força absoluta, potência. Os métodos dele estão muito, muito bem explícitos naquilo que é o conceito do treino de força. E eu acho que isso é fundamental. Nós conseguimos criar aqui uma arquitetura, uma base de pirâmide. Percebemos claramente através das avaliações quais são os pontos fracos, o que é que a gente tem que melhorar, o que é que são os exercícios primários, o que é que são os remedial exercises, o que é que são os exercícios acessórios, o tipo de volume que temos que implementar, seja na semana de acumulação, seja na semana de intensidade. Eu acho que
quanto mais explícito, quanto mais conhecimento nós tivermos ao nível daquilo que é as variáveis de treino, maior vai ser a nossa capacidade para integrar resultados com os nossos atletas. E eu, nos últimos 2 anos, tenho estado a estudar muito, muito, muito em termos daquilo que é, lá está, a orientação do treino de força, o treino de potência. Se me perguntarem se eu domino tudo o que é movimentos olímpicos, não domino movimentos olímpicos, não integro esses métodos com os meus atletas, com os meus jovens. Claro que é um método super eficaz para trabalhar potência, para aumentar níveis de velocidade, mas existem muitos outros métodos que nós podemos procurar para poder trabalhar com os nossos atletas. Eu não tenho dúvidas que a força é fundamental para nós introduzirmos ao nível do treino, e como a maior parte desses treinadores falam muito do Charles Poliquin, ele aborda muito não haver fraquezas musculares entre a maior parte dos músculos, faz com que nós tenhamos que ter uma abordagem muito, muito, muito certa em relação ao que é trabalhar com atletas. Eu acho que isso é fundamental. Nós podemos avaliar através dos exercícios de força e percebemos claramente, ok, onde é que estão as fraquezas. E a experiência que tenho tido é exatamente essa. Os atletas que estão no topo das carreiras muitas vezes são aqueles atletas que, em termos de rácios de força, de upper body e lower body, são os que têm os valores mais altos. Os atletas que têm valores mais... Você tem observado isso com os atletas de futebol? Sim, há atletas aqui dentro do nosso espaço que nós conseguimos verificar que aqueles que conseguem ter uma performance mais elevada ao nível das qualidades físicas são aqueles claramente que têm valores em termos dos exercícios primários com elevado indicadores. Eu acho que isso é fundamental, mesmo nos mais jovens, nós transmitirmos exatamente a importância da força. A importância da força, claro que sabendo depois sempre direcionado para aquilo que é a modalidade deles, a importância da potência, a importância da velocidade, a importância dos sistemas energéticos, mas aquilo que nós temos verificado muitas vezes que é temos atletas com 15 anos, uma atleta com 15 anos que ela esta semana conseguiu atingir back squat com 63 quilos para uma rep. Lá está, nem atletas sénior muitas vezes quando nos vão fazer a primeira parte do treino e nós vamos avaliar, eles conseguem atingir esses valores. E se temos uma atleta com 15 anos que tem um RM em termos de back squat de 63 kg, o que a gente quer ao longo do tempo é exatamente a consistência de ela conseguir aumentar exatamente o próprio rácio dela de força, ir aumentando cada vez mais, sempre com qualidade ao nível da qualidade dos exercícios, qualidade de movimento, havendo sempre esse rácio que é fundamental para nós conseguirmos crescer em termos daquilo que é o próprio treino. E aquilo que nós temos visto é exatamente isso, ou seja, cada vez mais o futebol é uma modalidade coletiva, mas são os atletas de forma individual que se destacam cada vez mais, e aqueles que conseguem ser mais fortes, aqueles que conseguem ser mais potentes, aqueles que conseguem criar mais força em amplitudes extremas de movimento, a probabilidade de lesão também é muito menor, e no fundo é isso que a gente tenta transmitir para todos. A importância que a força tem é brutal ao nível do treino. A força, de forma consistente, poderá vir a ser o elemento-chave para os atletas poderem chegar ao mais alto nível. E no fundo é isso que a gente tem tentado a ver. Não havendo pontos fracos, a partir daí não havendo pontos fracos, é começar a aumentar a performance. E isso eu acho que é fundamental. Ter atletas com 15, 16, 17 anos, em que o back squat de meses para mês vai melhorando, quando o deadlift, conventional deadlift, vai melhorando de mês para mês, são claramente fatores que nos vão mostrando o quanto atlético eles se vão tornando. E vai haver momentos em que eles se vão diferenciar dos outros jovens porque são maiores, ou seja, têm
uma componente muscular maior, conseguem produzir mais força, conseguem produzir mais potência, conseguem ter os sistemas energéticos sempre bem desenvolvidos e isso, de forma consistente, vai-os ajudar a poder integrar em níveis competitivos mais elevados. Muito legal. E aí, lá no, além desse trabalho de força e potência, você também faz trabalhos de mudança de direção com os atletas, de capacidade aeróbia, anaeróbia, você faz toda essa parte de sistemas energéticos e mudança de direção também? É assim, eu vou-te ser sincero, Leonardo, eu muitas vezes não tenho treinos específicos só para velocidade, até porque a minha formação não é na área de treinador de atletismo. Saber abordar exatamente uma mecânica de mudança de direção, saber abordar a maneira como nós podemos criar mais força vertical, horizontal em termos de aceleração, acho que é algo importante de implementar. Mas muitas vezes não é a prioridade, porque muitas vezes eu digo que se nós conseguimos ter mais força, em termos dos exercícios de força, e depois se nós sabermos transmitir isso para a mecânica de velocidade de aceleração, velocidade absoluta, mudanças de direção, sabendo aplicar as forças de forma correta, vai-nos poder ajudar exatamente a melhorar a nossa mecânica de aceleração em termos de tempo. Mas como eu te disse, são prioridades consoante muitas vezes o nível de atleta, consoante também a idade cronológica e a idade de cada atleta, mas pronto, tem muito a ver com as prioridades de cada atleta em diferentes idades. Ótimo. E basicamente, quais são, agora que a pandemia tem melhorado, né? Quais são suas metas futuras como treinador e também para o seu espaço lá? Quais são suas ambições? Ok, no fundo, fazer crescer ainda o projeto. Vamos querer lançar umas formações online, Legal. poder exatamente ter essa oportunidade de lançarmos num mercado que ainda não está, no meu entender, fortemente estabelecido, ou seja, exatamente criar formações online. Vai ser exatamente o próximo objetivo aqui dentro do projeto. No fundo, podermos acompanhar os nossos atletas de forma a que eles tenham resultados. Eu acho que, acima de tudo, fazer crescer o projeto em termos não só ter mais atletas, mas acho que, acima de tudo, o próximo ano, de 2022, vai ser crescer exatamente na área tecnológica em termos daquilo que é o acompanhamento de atletas através, não digo do treino online, porque muitas vezes o meu trabalho requer muito a presença do treino online, do treino, neste caso presencial, mas fazer crescer o projeto de uma forma nessa dimensão, na parte educacional, ter aqui o primeiro curso online e sim, lançarmos mais pela parte tecnológica, que está cada vez a crescer mais e que eu acho que é fundamental também crescermos nesse parâmetro. Muito bom. Acho que é, é o caminho, né? Quem não está entrando no online hoje, provavelmente já está bem, vai acabar ficando para trás, né? Porque o mundo todo está se voltando para isso. Mas, como você disse lá no começo, desde a época do Facebook você já estava meio atento, né? Você já começou no Facebook postando, no Instagram você já tem uma audiência bacana. Então, eu acho que você sempre teve meio atento a isso, que é bem importante. Eu, por exemplo, era uma coisa que eu negligenciava muito, mas hoje eu vejo que é realmente importante de ter essa presença no digital também, né, para o treinador. Até porque nós somos autônomos, né? Então, não tem como. A gente não depende de outras pessoas para fazer o nosso negócio crescer, só de nós mesmos. Então, a gente precisa ter essa presença no digital. Bom, qual
qual dica você daria, ou conselho, para treinadores novatos que estão começando e gostariam de trabalhar com futebol, por exemplo, que é um esporte, né, muito forte aqui no Brasil. Muitos treinadores têm o sonho de trabalhar em alto nível dentro do futebol. Agora está começando a crescer um pouco mais aqui também essa cultura dos treinadores de futebol terem um treinador pessoal, coisa que não acontecia há um tempo. Então, você que já desbravou um pouco desse terreno, qual conselho você daria para esses treinadores? Lá está, eu acho que é importante a gente apresentar resultados com os atletas. Eu acho que isso é um fator fundamental. Cada vez mais os próprios treinadores terem por base o conhecimento científico, perceberem muito bem em termos das metodologias que querem aplicar e a própria anatomia e fisiologia do corpo humano. E eu acho que isso é fundamental para nós depois podermos escolher os métodos de uma forma mais eficaz. Mas eu penso que para quem está a iniciar na área do treino, conseguir abordar muito bem todas essas questões da própria construção daquilo que é o corpo humano, ou seja, perceber muito bem cada vez mais daquilo que é a parte fisiológica, conseguir introduzir com qualidade a introdução dos métodos de treino. Depois eu acho que, acima de tudo, apresentar resultados. Eu acho que isso é fundamental, o treinador ser muito apaixonado pelo treino, apaixonado por duas coisas, pelo treino e pelo atleta ter resultados. Eu acho que isso é aquilo que marca muitas vezes a grande diferença. Treino com qualidade, treino estruturado e a arte do treinador ter a capacidade de transmitir tudo o que quer para o atleta e o atleta ter a capacidade de captar os elementos essenciais para poder, ao longo do tempo, construir uma identidade. Eu acho que isso é fundamental. Por isso, algumas palavras, algumas palavras-chave que eu tentei transmitir agora, a parte do conhecimento, a parte de ter uma paixão enorme pelo treino e ter, lá está, a capacidade de apresentar resultados. Isso eu acho que é um fator fundamental para todos os treinadores poderem trabalhar com atletas, é fazer, lá está, ter a capacidade de mostrar ao longo do tempo a importância deles terem resultados. E isso é uma das coisas que eu também tento procurar ao longo do tempo neste momento. Eu procuro neste momento trabalhar com atletas ou com clientes em que o mindset deles está exatamente dentro daquilo que são os meus princípios para nós podermos ter resultados. Eu acho que isso é fundamental, nós escolhermos, termos a capacidade como treinadores, conhecemos os atletas e percebemos, ok, este quer, ok, estamos com ele, este quer, mas não quer muito trabalhar, então não é este atleta com quem eu quero trabalhar. Eu acho que isso é fundamental como treinadores pessoais, irmos escolhendo, quando temos ao longo do tempo essa capacidade de escolher as pessoas certas para nos apresentarem resultados. Perfeito, perfeito. Sempre para finalizar, eu costumo fazer 3 perguntas, né? A primeira é: o que é sucesso para você? Para mim, sucesso é ter resultados. Eu acho que é o culminar de um projeto em que existe uma obsessão por um resultado final. E o sucesso é exatamente isso. O sucesso é o culminar de um projeto, de uma identidade. Tem que ter resultados. Eu acho que isso é algo fundamental de todas as estruturas que nós estamos envolvidos. Em tudo o que nós fazemos tem que ter um objetivo e se esse objetivo for concretizado, o sucesso vai estar mais perto de ser estabelecido. Boa. Segunda pergunta: algo que você tenha aprendido no último ano, nos últimos tempos, aí, nos últimos 2 anos, algo que você tenha aprendido que seja
relativamente novo, que você aprendeu recentemente, que você acha que vale a pena ser compartilhado com as pessoas, que pode ajudar elas em algum aspecto da vida delas? Olha, Leonardo, eu acho que assim, nós estamos sempre a aprender todos os dias. É, Eu acho que isso é que é importante, ou seja, aquilo que eu acho é que nós nunca sabemos nada, e é muito importante nós, como treinadores, mantermos-nos muito atualizados, procurarmos sempre as referências que nós estamos mais em conta e procurar fazer, lá está, uma pesquisa muito intensa. Muitas vezes eu costumo dizer que não vale a pena lermos 20 livros por ano, 20 livros por ano, se nós não tivermos a capacidade de captar nem metade deles. Eu prefiro às vezes ler um livro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, estar a fazer um curso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que a repetição é fundamental. Nós sabermos quais são a nossa identidade e a repetição, 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 repetição. Chega a fazer às vezes o mesmo curso 1, 2 vezes, 3 vezes. Não se, por exemplo, como eu te estava a te dizer, eu gosto muito de ler, mas por vezes se eu leio algo que não me identifico, salto fora e volto outra vez a ler o livro que estava a ler. Eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas querem muita informação, queremos procurar muita coisa, e fica muito disperso. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo dos últimos tempos é que é muito importante a gente criar repetição ao nível do conhecimento, para nós nos tornarmos mais eficientes naquilo que a gente quer transmitir. eu concordo bastante com isso, porque eu, eu sofro um pouco com essa questão de conseguir focar em uma coisa só e me aprofundar. Eu tenho déficit de atenção, então para mim é mais difícil me concentrar em uma coisa, mas quando eu pego algo e seja um assunto, seja um curso, um livro, como você falou, e você realmente busca ver e rever aquele assunto, é só assim que você consegue de fato dominar aquele assunto, né? É, Só é, consegue explicar, você consegue explicar uma coisa mais complexa em algo simples, se você já viu aquilo repetidas vezes e aplicou provavelmente, e aí você consegue incorporar aquilo e realmente tornar isso mais simples e mais fácil, né? Para as pessoas conseguirem aprender. Então é um ponto realmente bem importante, até estava olhando aqui, porque tem um livro, não sei se você já leu, chama A Única Coisa. esse por acaso nunca li, nunca conheço. The One Thing, né, em inglês. Talvez você conheça pelo esse título, mas é um livro muito bom, já li 2 vezes e eu peguei ele agora para ser o primeiro livro que eu vou ler em 2022, porque ele fala justamente isso, que as pessoas que acabam atingindo mais êxito em qualquer área, né, são aquelas que focam em fazer uma coisa muito bem feita. Então tem total relação com isso que a gente está falando, né? Você ter foco e para isso você precisa de repetição, não adianta, você precisa masterizar aquilo. É verdade. E eu, por exemplo, só para te dar esse exemplo, eu, por exemplo, estava a fazer um curso há cerca de um ano, um curso online, em que eu nunca acabava de completar o curso, porque eu via, lá está, voltava sempre atrás. Durante um ano eu acho que tive a ver aquele curso, acabava o curso, voltava atrás ao início, voltava ao curso, voltava. Aquilo tinha vários capítulos, entre aspas, do curso, e eu estava sempre, via um, fazia o resumo, via outra vez a seguir, fazia o resumo. Agora fazia eu a filmar, a fazer o curso, a dar, exato. Ou seja, eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia nós temos a capacidade de, existe muita informação, existe, Exatamente. existe muitos livros, existe muitas metodologias de treino, existe treinadores com muito sucesso, mas eu acho que é fundamental nós conseguirmos ao longo do tempo criar uma identidade. O back squat é o back squat e é aquele que a gente tem que melhorar ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito importante porque muitas vezes eu posso ter 5 livros que eu compro, vou vendo, não me identifico, meto de parte
e volto exatamente como tu disseste, volto ao primeiro. Tenho sempre aqui uns de base e muitas vezes faço resumos dos livros, faço volta atrás, faço copies, porque lá está, eu acho que isso é fundamental para, como tu dizes, nós conseguimos ter sucesso numa coisa, a repetição, 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 sabendo quais são as variáveis que nos podem ajudar a progredir. E eu acho que a própria metodologia da construção de treino, se nós conhecemos muito bem as variáveis que a gente quer introduzir, muitas vezes o exercício é o mesmo e a gente vai procurar outro tipo de progressões ao nível do squat, back squat from the pins, o squat, vamos dar foco ao nível da fase excêntrica, vamos introduzir o back squat com diferentes amplitudes e em diferentes fases isométricas, mas ele vai durante 12 semanas, ele tem o back squat, mas de semana a Exato. semana ele vai ter outro tipo de variáveis, mas o back squat está lá. Eu acho que o próprio, como tu estavas a falar, algo que é fundamental é nós muitas vezes focarmos numa área e tentar espremer aquilo ao máximo. E eu acho que é isso que ultimamente tenho estado a verificar. Para termos capacidade para dar conhecimento aos atletas e darmos resultados, é não nos podemos focar em muitas coisas, em transmitir muitas coisas, gente. Criar uma linha de base sólida. Exato. Tornar o mais simples possível, só que o mais bem feito também, né? Muito simples e muito bem feito. Provavelmente é o melhor caminho. Pelo menos é assim que eu vejo, eu acho que você também. E a terceira pergunta, que é mais uma pergunta de curiosidade, para conhecer um pouco fora do lado profissional, o que você gosta de fazer ou algum assunto que você goste de falar quando você não está trabalhando? Às vezes é o mesmo assunto, né? Mas qual o seu hobby? O que você gosta de fazer quando está fora do trabalho? Olha, por exemplo, hoje foi uma das. Lá está, eu gosto muito de ir à praia, gosto muito de apanhar sol. Tá? É das coisas tipo, às vezes gosto muito de apanhar sol. Eu acho que a pele bronzeada muitas vezes, como eu costumo dizer, representa muito o nosso estado de espírito. É verdade. E pronto, acho que a praia, sol, eu gosto muito Você mora perto da praia aí? vivo perto da praia e sempre que posso. Adoro treinar, também gosto muito do treino, mas eu gosto muito de ir à praia. Acho que apanhar sol faz bem, até porque lá está, como eu te estava a dizer, existem benefícios de nós podermos estar a descansar. Eu gosto também de estar muito com a minha esposa, que me casei o ano passado. Legal. E pronto, tento ser o mais natural possível. Gosto muito de descansar. Do ponto de vista mental, é estar num sítio tranquilo, apanhar sol, porque o sol também traz-nos N benefícios em termos hormonais, em termos fisiológicos, em termos de recuperação mental, física, e eu acho que isso é algo que eu gosto muito. Perfeito. Eu vou só encerrar a transmissão ao vivo aqui, para a gente finalizar, mas eu acho que você vai continuar aqui na tela comigo. Ok, tranquilo. Mas, cara, valeu pelo bate-papo, foi muito bom conhecer um pouco mais aí da sua história. Espero que o pessoal aqui, a maioria do Brasil provavelmente, mas talvez você publique aí, o pessoal de Portugal também se interesse por escutar, né? E muito interessante. Valeu pela presença. Não, Leonardo, eu acho que, imagina, eu no outro dia também estava a ver a tua página e eu revejo muito nos conceitos que tu tens. Sei que tu também estás muito a inserir a parte do treino online, não é? A parte